Doutor Everton, então, olha, como eu disse, o senhor é responsável pelo estudo advento, que, inclusive, é também a sua tese de doutorado. O interessante é que o senhor começou a desenvolver a sua tese de doutorado em 2013 e tinha uma outra ideia inicial que, inclusive, foi aprovada. O senhor queria estudar as células-tronco? Isso. Antes de 2013, na verdade, nós estamos no INCOR desde 2003. Nossa área sempre foi voltada à terapia crítica, né? Pacientes internados em UTI e pacientes infartados. E nossa ideia sempre foi com aquele paciente de ponta. Só que o que eu fui vendo e sentindo com o passar do tempo, aquela sensação de frustração, que nós estávamos cada vez mais enxugando o gelo, como falam hoje em dia. Você está tendo uma situação onde cada vez mais as pessoas estão ficando, infartando cada vez mais jovens, né? Você tem uma situação que antigamente, quando uma pessoa infartava com 25, 30 anos, automaticamente você pensava que a pessoa poderia estar utilizando algum tipo de droga, especialmente cocaína. Isso não é mais uma verdade absoluta. Muitas vezes é só o estresse, ele é uma realidade muito grande e que faz parte dessas pessoas. Por outro lado, na época que eu saí da faculdade, você dizer que uma criança ela tinha diabetes tipo 2, que é o diabetes que ele advém da falha do pâncreas, mas em relação ao consumo excessivo de açúcar, ele era uma coisa que não era muito pensado. Era algo que acontecia mais o diabetes tipo 1, que era uma insuficiência que acontecia por um outro tipo de causas. Então, assim, nós estamos dentro de uma situação que os cientistas já preveem que a próxima geração será a primeira que vai viver menos do que a geração atual, por causa do estilo de vida. Isso é impressionante, porque a gente vai tendo o avanço da ciência, o avanço das técnicas médicas, o avanço dos remédios, né, da indústria farmacêutica, e aí a gente vem tendo um crescimento dessa longevidade. E aí, então, a gente agora tem esse dado de que essa geração vai viver menos do que a geração anterior. Isso por causa dos hábitos de vida. Quando eu era mais jovem, quando eu era criança, sempre quando nós vimos nos programas de televisão que, olha, técnica X vai agora ser miraculosa, vai aumentar a longevidade, mais tantos anos de vida, todos os homens agora, no ano 2000, no século XXI, vão viver mais do que 100 anos. No entanto, a medicina está se tornando cada vez mais cara e as pessoas, você não tem um aumento tão significativo assim da longevidade como se esperaria. Mas, doutor, o senhor concorda comigo que nem todas as pessoas da área médica, nem todos os médicos, eles estão muito preocupados com a saúde preventiva? Eu tenho uma sensação, ao ir aos consultórios, de que existe uma preocupação muito grande em vamos resolver o seu problema, então vamos te dar um remédio aqui e pronto. Mas as pessoas não estão, os médicos, eles não estão, de uma forma geral, claro, existem exceções, preocupados realmente na qualidade de vida e numa possível até mudança de hábitos. É porque eu vejo isso daí, porque, na verdade, nós estamos num mundo competitivo. Então, na verdade, quando você tem um hospital aqui, que ele coloca um tomógrafo, o outro que está aqui do lado, ele automaticamente coloca um outro tomógrafo. Um coloca um tomógrafo, uma ressonância magnética cara, o outro automaticamente coloca uma ressonância magnética cara. O paciente também ele perde um pouco o parâmetro disso daí. Se você pega e diz para um paciente, olha, eu tenho pacientes muitas vezes que chegam assim, e eu digo, você tem que fazer exercício, você tem que tirar o sal, tudo mais e tal. Tem alguns pacientes que já chegam assim, doutor, não é mais fácil você pegar e passar um remédio? Então, a gente está acostumado à pílula que resolve o nosso problema. Tudo. Então, assim, no meio dessa situação toda, a minha mudança de protocolo é que eu ia fazer um projeto que era muito interessante, que era muito bom, e eu respeito todos os projetos de ponta que sejam, que venham trazer algum tipo de benefício, mas o que eu poderia dar de contribuição à ciência está dentro de uma coisa mais básica que talvez está nas minhas origens como de ideologia,
Volta-se também ao nosso papel como da parte médica, de você ser um agente de saúde, não um agente, muitas vezes, de buscar a doença, né? E também focar em maneiras de você atuar de maneira preventiva na sociedade, ajudando as pessoas a terem uma melhor saúde de uma maneira mais barata. E aí entra a questão justamente do estudo advento. E que mudou não só a linha da sua tese de doutorado, mas mudou a sua vida. Exatamente. Porque, olha, o doutor Everton, ele pesava 130 quilos. E ele emagreceu 46. A gente está vendo aqui umas imagens, inclusive, doutor, porque não é a primeira vez que a gente se encontra aqui na televisão, não, né? Em 2013, olha, a gente está vendo aí o doutor Everton no seu programa, que eu apresentava aqui na Novo Tempo ao vivo. Aliás, não é só o doutor Everton que mudou, você está vendo que eu também mudei um pouquinho aí, mas o doutor Everton está completamente diferente. É até assustador, né? Ver como era antes e ver agora parece, sei lá, irmão mais novo, alguma coisa do tipo, né? Obrigado. O que acontece? Você observar algo como o que nós vemos no estudo advento, foi um estudo que foi realizado com adventistas do sétimo dia, já foram realizados estudos com adventistas do sétimo dia em outros locais do mundo. Já foi realizado na Europa, nos Estados Unidos, mas faltava um estudo numa realidade como a brasileira. Sim. Porque todo mundo falava assim, aqui no Brasil, um país em desenvolvimento, recebendo em real, às vezes uma situação de desenvolvimento econômico um pouco complicado, nós precisávamos saber, será que isso faz diferença? Enquanto eu estava em desenvolvimento do estudo, surpreendeu muito as diferenças que foram dando. Eu esperava que nós encontrássemos diferenças, mas as diferenças que nós encontramos entre os grupos foram tão marcantes e, ao mesmo tempo... Quando o senhor diz as diferenças do grupo, o senhor diz os que têm uma alimentação não vegetariana, se alimentam de todos os alimentos, aí, carnes e tudo mais, os que não fazem uso da carne, mas consomem o leite e o ovo, então o ovo-lacto vegetariano, e o vegetariano estrito. Exatamente. Que é aquele que não faz uso de nada animal na sua alimentação. Isso também, mas eu queria pontuar uma coisa muito clara. O estudo advento não trata só de dieta, mas estilo de vida. E isso é muito interessante, porque tem aí o exercício físico e mais alguns outros detalhes. detalhes. Quando a gente vê os adventistas do sétimo dia, eles têm como princípio 8 princípios de saúde, que é a água, ar puro, luz solar, repouso, exercício, a alimentação adequada, a temperança, ou seja, o equilíbrio em todas as coisas, e uma atitude de confiança no poder divino. Então, não adianta você pegar um item isoladamente e você colocar em detrimento dos outros. E achar que ele vai fazer toda a diferença, Exatamente. né? Isso querer fazer da dieta uma pílula, igual as pessoas que chegam ali e querem uma pílula para hipertensão e não querem fazer também a dieta. Então, todos esses itens nós estamos avaliando também nos pacientes. O que eu achei super interessante é o seguinte, que o senhor estava dizendo das diferenças, né, de vários países que já realizaram esse tipo de pesquisa. Aqui no Brasil, ficou que 35% dos vegetarianos têm como renda familiar 3 salários mínimos. Ou menos. Ou menos, até 3 salários mínimos. Até 3 salários mínimos. Bom, isso mostra que aquela história de que essa dieta só dá certo lá nos Estados Unidos porque o poder aquisitivo é melhor, ou ser vegetariano é um custo que a gente não consegue administrar com uma renda familiar pequena, caiu por terra. Olha, para nós caiu por terra e também tem um outro detalhe. Nós fizemos um pareamento de acordo com a raça. Porque você faz uma ideia que o vegetariano vai ser aquela pessoa que tenha pertença ao grupo social A ou B, seja uma pessoa com estereótipo branco, e, na verdade, nós não tivemos diferença entre os grupos em relação à raça negra, aos pardos, aos brancos, aos indígenas, aos orientais. Todos nos 3 grupos estiveram pareados da mesma maneira. Olha que interessante. Então, isso daí é uma coisa que nos fala muito, de uma maneira muito interessante, que se serve para um grupo, serve para outro. Se a pessoa que está assistindo, que está ouvindo, diz assim, olha, isso daqui é algo que acontece só para a pessoa que tem uma renda alta.
Não, você pode ter alimentos simples, você pode introduzir na sua dieta alimentos simples que sejam efetivos e que vão te dar uma boa saúde. E aí, o interessante é que vários índices foram vistos, né, nessa pesquisa. Então, o IMC das pessoas... Índice de massa corpórea foi menor, cintura abdominal foi menor, o peso foi menor, a pressão arterial foi em torno de 8% menor. Glicemia. A glicemia foi menor, os índices para inflamação foram 60% menores. A parte de glicemia foi 30% menor, alguns índices que nós medimos ali, e vários índices que são associados tanto ao diabetes, quanto à hipertensão, quanto ao infarto, que nós colocamos eles como índices substitutivos, ou seja, se a pessoa vem com a glicemia meio alta todo o tempo, se ela vem com a insulina meio alta, se ela vem com esses fatores inflamatórios altos, no futuro ela tem mais probabilidade de ter um infarto, de ela ter um AVC, de ela ter diabetes e ter todos. Então eles se comportaram de uma maneira mais favorável nas pessoas que tinham dietas vegetarianas, que tinham também introdução maior nas suas dietas de legumes, frutas e verduras, né? E pessoas que também tinham dentro dos seus hábitos, isso é algo que nós estamos ainda em análise, mais exercício físico, e nós estamos analisando também algumas coisas bem interessantes que ainda nós não podemos divulgar em relação à cognição, em relação à memória. Então, como a atuação do cérebro vai estar tendo um desempenho mais interessante graças a isso. E eu queria deixar bem claro isso daí. Não sou só eu que estou aqui nesse grupo. São mais de 30 pessoas, 30 pesquisadores. Claro. O senhor coordena. Eu coordeno o grupo. Então, existem psicólogos, existem nutricionistas, existem odontólogos, tem artigos que já foram publicados na Nature Communications. Então, é um grupo grande de trabalho que atua de maneira muito séria em relação a isso. Doutor, e o senhor experimentou de verdade, né? Exatamente. O estilo de vida saudável, que vai muito além da alimentação, como a gente estava comentando. O senhor também sentiu esses resultados? Claro, não precisa me explicar todo o seu exame, todo o seu quadro médico, mas mais disposição, sei lá, sua pressão ficou melhor? Olha, a primeira coisa, eu vou tentar resumir ao máximo possível e dizer duas coisas. A primeira coisa é o seguinte, eu fui na fé para levar isso daí, mas normalmente, às vezes, a gente leva as coisas meio como uma coisa é o trabalho, outra coisa é você aplicar na sua vida. Exatamente. Mas algumas experiências aconteceram comigo, pessoalmente, em relação até ao exemplo que eu tenho para dar para os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, um de 8, outro de 4 anos, que pegaram e mudaram e disseram assim, não, eu tenho que pegar e experimentar isso plenamente. Não, e a sua mudança é incrível, doutor. Assim, não felizes com a história do seu programa, mostrando as imagens antigamente, a gente trouxe o jaleco que o senhor usava naquela época. Vamos só mostrar? Gente, olha, o doutor usava esse jaleco naquela época do seu programa. Vamos colocar aqui, doutor, tira esse aí. Ai, ai, ai. Surpresa aqui, porque é impressionante o resultado que um estilo de vida saudável faz. E a gente vê tanta gente querendo essa pílula do sucesso para conseguir emagrecer, conseguir perder peso e tudo mais, quando, na verdade, o segredo são esses 8 remédios que o Estudo Advento está trazendo. Esse daqui tem um pouquinho de diferença aqui. Olha na câmera aberta aqui, gente. São 46 quilos a menos. Fica de ladinho aqui, doutor, para a gente ver direitinho. Eu tenho que confessar para você, eu já estava, esse jaleco, os botões já estavam abrindo. Então, ou seja, não era que ficava folgadinho, não. Não, aqui eu já estava tendo que usar ele meio aberto aqui, meio fora do coisa. Ele não sei. Cabe outro doutor Everton aí dentro. Dá alguém por dentro aqui. Outro dia eu estava brincando com isso daqui, entraram meus 2 filhos aqui dentro. Couberam. E colocaram a cabeça, um do lado, outro do outro aqui dentro. Mas, doutor, é importante que a gente ressalte também o seguinte, né? É uma mudança de hábito que não é simples, porque a gente leva uma vida tendo esse estilo de vida não sendo a melhor decisão, e aí a gente decide
pelo estilo de vida baseado nesses 8 remédios. Leva-se um tempo para se acostumar em cada uma das Sim, áreas, não foi fácil. mas o resultado é Sim, espetacular. valeu a pena. O que eu posso dizer para você é assim, o colesterol meu, por exemplo, o colesterol bom estava baixo. Em 2 meses, ele teve um efeito que eu não esperava, que eu nunca tive com os pacientes usando remédio. Eu não usei remédio. Então, assim, vale a pena. Foi um sacrifício. Com Foi certeza. algo que, na verdade, teve uns momentos que eu chorei mesmo de pegar e fazer algumas adequações. Mas vale a pena e eu acho que eu tive uma outra experiência até como médico. Porque uma coisa é você chegar, antes, até para eu dizer para o paciente fazer uma caminhada, eu me sentia constrangido. Porque o senhor não fazia. Eu não fazia e também até para dizer para o paciente, imagina, dizer para o paciente emagrecer. Era uma coisa que não dava. Cabendo dentro desse jaleco. Cabendo dentro do jaleco, não dava. Doutor, olha, parabéns. Eu acho que não teria pessoa melhor para estar com a gente nessa data especial aqui, onde a gente comemora o Dia da Saúde. Então, muito obrigado. Muita saúde para todos nós. Obrigado para todos nós. E muito obrigado pela sua presença aqui. Parabéns pelo estudo que continua, né, desenvolvendo ainda Sim, muitos com certeza. frutos. Muito obrigado, doutor.